meus amigos, nós estamos iniciando mais uma edição do nosso programa diário aqui pela TV Guarulhos, canal 3 da NET e canal 508 da Vivo HD. O nosso programa chama-se Espalha Fatos. Está todos os dias no ar, às 12 horas, vai das 12 até as 12h30, sempre aqui na TV Guarulhos. Hoje é dia 2 de julho do ano de 2019, uma data importante para os baianos, né? Eu morei durante uma época na Bahia e realmente pude sentir o entusiasmo que o povo baiano comemora o 2 de julho, que é a data de independência do estado da Bahia, e era um nome do aeroporto, 2 de julho, e que depois virou aeroporto Antônio Carlos Magalhães. Mas, enfim, um abraço a todos os baianos que residem aqui na cidade de Guarulhos, principalmente aqueles que vieram de Salvador para cá. São poucos. A maioria dos baianos que residem aqui na cidade, eu fiquei até impressionado com o número de baianos que moram aqui na cidade, vieram do interior da Bahia, principalmente do Recôncavo e do interior do estado. Muito bem, dito isso, vamos iniciar o nosso programa. Eu tenho o prazer de anunciar aos senhores, mais uma vez, a presença de Sérgio Lesso, jornalista guarulhense, que abrilhanta todos os dias este nosso programa. Como vai, Lesso? Olá, irmão. Tudo ótimo, irmão. Muito obrigado aí pela apresentação. Aliás, quem abrilhanta, quem nos dá essa honra, né, de ter um jornalismo diário na cidade de Guarulhos, o ícone, né, da comunicação. Somos todos guarulhenses com muita honra. É isso aí. E quero dar um oi aí para os nossos queridos telespectadores inteligentes que sempre escolhem estar conosco aqui ao vivo, ao meio-dia, tanto pela TV Guarulhos, canal 3 da NET, canal 508 HD da Vivo, também ao vivo, irmão, no site www.espalhafatos.com.br, tvguarulhos3.com.br e também nas redes sociais, na página da TV Guarulhos, no Facebook, na página do Espalha Fatos, no seu perfil, no meu perfil, enfim, todo esse material também a gente joga lá no YouTube depois. Você pode assistir programas anteriores ou pelo YouTube, no Espalha Fatos, ou no próprio site, enfim, irmão, não tem como não assistir. Só quem não quiser mesmo. Então, eu me esqueci no início do programa, geralmente eu me refiro a algumas coisas referentes à data, mas hoje é um dia importante também, pelo fato de nós enfrentarmos a Argentina em Belo Horizonte, que na minha opinião, Lessa, vai ser a final antecipada dessa Copa América, você não acha? Vamos ganhar? Se o Brasil ganhar da Argentina, já ganhou. Ganhou. E se a Argentina ganhar do Brasil, o que pode acontecer? A Argentina até agora não jogou bem, mas com o Brasil, esse pessoal... Conheci um político uma vez que falou pra mim, já ganhamos. É mesmo? Sumiu, né? Bom, política é uma coisa, futebol é parecido, mas tem já ganhou, não sei não, eu acho que o Brasil ganha hoje, Lessa. Vamos ver. 2-0 tá bom para você? Bom, pra mim qualquer resultado tá bom. Qual é o seu prognóstico? Mano, sinceramente, eu gosto de futebol, mas eu não sou um apaixonado. Eu sei que você torce pro Flamengo aqui em Guarulhos, que você Flamenguinho de Guarulhos? Fanático do Flamengo. Eu também sou torcedor fanático do Ade Guarulhos. Do Esporte Clube. Aliás, dessa semana nós tivemos uma reunião interessantíssima lá do pessoal do Vila das Palmeiras. Foi? O pessoal antigo do Vila das Palmeiras se reuniu num dos bares ali da Vila, lembrando os velhos tempos. Quando eu li a notícia no jornal de hoje, da Folha Metropolitana, divulga essa notícia, eu me lembrei do Tenente Choube, que era uma figura extraordinária, um goleiro eficiente. Prendi mergulho com ele. Foi mesmo, né? Tenente Choube, olha, sinceramente, é uma figura. E eu procurei ali ver se achava alguma referência ao Tenente Choube, mas enfim, eu não encontrei. Mas ele foi uma pessoa que desenvolveu um papel muito importante ali no Vila das Palmeiras. Ele era o diretor, não, o comandante do Corpo de Bombeiros de Guarulhos. Onde o Choube chegava, ele comandava. Era uma figura finíssima. Mas, Lessa, eu posso lhe perguntar aquilo que a gente sempre se lembra numa ocasião. Qual é a pauta de hoje? Isso aí, irmão. Com uma grande satisfação de trazer para todos vocês aí, diariamente, entrevistas com personalidades da cidade, vereadores, secretários. Hoje, né, já agradecer de antemão a presença, né, do nosso grande convidado desse dia, o presidente do IPREV, que é o Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos de Guarulhos, o Eduardo Reichter.
Acertei, Eduardo? Muito bom. Acertou. Vai ser um programa dirigido principalmente à classe dos funcionários públicos. É verdade. E também podemos tocar um pouco de previdência, porque o homem aqui é fera, hein? Parece que... Muito obrigado pela sua presença aqui, Eduardo. Vamos, né, irmão? Vamos tirar bastante coisa, não só da Previdência Municipal, mas podemos falar também um pouco da Nacional. Só terminando o assunto lá do futebol, como eu disse, eu não sou muito fanático, mas é melhor o Brasil ganhar do que perder. Obrigado pela presença, Eduardo. Sérgio, obrigado pelo convite, irmão, obrigado também. Com muita felicidade que eu venho aqui falar um pouco sobre o nosso IPREF, falar um pouco sobre reforma da Previdência. Sobre futebol, prefiro não falar muito. Como bom torcedor de São Paulo, a gente não está... Pode citar as mãos aí, Nessa. Não, Corinthians. Você tricolor também, né? Mas Corinthians sabe que, eu já disse isso aqui, vou repetir, a maior concentração de corintianos no Brasil por metro quadrado ocorre em Guarulhos. Nesse estúdio aqui, então? Aqui nós somos maioria, mas de vez em quando um São Paulino é bem recebido. Não, todo isso. Não tem problema. Torce pro Brasil, também vai torcer pro Brasil. Bora lá, irmão, vamos lá. Vamos embora lá. Ele podia começar falando sobre o IPREF. O que é realmente o IPREF? Pois é, Eduardo, com a palavra. O IPREF hoje, irmão, ele é o Instituto de Previdência do município de Guarulhos. O que é isso? Nos anos 90, foi permitido com que os municípios e os estados organizassem o seu regime próprio de previdência social, que é nada mais do que o quê? Falar para a União que, a partir de agora eu tenho competência para gerir a aposentadoria dos meus servidores, não vinculo eles mais eles não estão vinculados mais ao regime geral do INSS, e a partir de agora eu organizo dentro do meu ente o que é a previdência deles. Dessa forma, é possível que no regime próprio a gente realize algo que está sendo tão discutido hoje, que é a capitalização, que é guardar o dinheiro do servidor. O funcionário público de Guarulhos não é mais ligado ao INSS? Só quem é o empregado público, quem é regido pela CLT, é ligado ao INSS. O servidor que é estatutário é ligado ao regime próprio de previdência social. Então, esse ano, com a aprovação da transposição, né, do regime próprio, aproximadamente 14 mil servidores que eram empregados públicos, que eram vinculados ao INSS, agora são estatutários vinculados ao regime próprio. Antes, qual era o número de pessoas, de funcionários ligados ao IPREF, antes da aprovação do regime próprio? Em 2017, Lessa, para você ter uma ideia, o IPREF tinha aproximadamente 1.200 servidores ativos estatutários e mais ou menos 1.500 aposentados estatutários. O IPREF era uma autarquia em extinção, porque a prefeitura também não realizava mais concurso estatutário. Então assim, a gente estava caminhando para um dia extinguir. E para pagar os aposentados, como é que fazia? Como é que se fazia? Não só pagar, mas como o plano de saúde, que antigamente o IPREF atendia também com médicos, não é isso? Isso. Com remédios. O IPREF, ele é uma autarquia que tem 36 anos, sendo que ele é mais antigo ainda porque ele começou dentro da prefeitura. Mas há 36 anos atrás ele iniciou efetivamente como uma autarquia. Ele iniciou como a previdência no sentido de assistência à saúde. Então ele tem esse DNA aqui no município de Guarulhos muito ligado à questão de assistência à saúde. O que acontece é que em 98, principalmente, a União reorganizou a questão previdenciária e os municípios tiveram que ter órgãos únicos gestores de previdência. Então o IPREF, que até esse momento fazia só assistência à saúde, começou a ser o gestor único de previdência e cuidar de aposentadorias e pensões. Aqui, particularmente, depois de 2003, mas é uma questão judicial, mas a partir dessa data, ele começou a se tornar o gestor único de previdência. Então toda a contribuição do servidor que antes ia para o IPREF para custear a saúde, a partir dessa data, a partir de 2004, 2005, aqui em Guarulhos, começou a ir para o IPREF para pagar as aposentadorias. Pois é, mas presidente, eu acompanho aí o IPREF, pelo menos desde 97, na época do seu Gasparino Romão. Eu lembro, né, o senhor citou agora aí, 1.500 aposentados e mais 1.000 e pouco, então quase menos de 3.000 pessoas. Só que essas 3.000 pessoas, vamos arredondar esse número, não bancavam o IPREF.
o IPREF sempre deu um rombo anual para a prefeitura, me corrija se estiver enganado, de mais de 100 milhões de reais que a prefeitura tinha que aportar para cobrir, desculpa aí o termo, com todo respeito a esse grupo de funcionários, mas eram os privilegiados, eu estou errado? Não, é que o que acontece é o seguinte, até esse final dos anos 90, aí, até 2004 no caso, toda a contribuição que ia para o IPREF era destinada para custear assistência à saúde. Então você imagina assim, você tinha uma receita muito grande que permitia com que o IPREF disponibilizasse farmácia, era uma assistência à saúde, exame médico. Era uma assistência à saúde num padrão excelente. O que acontece? A partir do momento que as arrecadações para o IPREF tiveram que ser destinadas para pagar aposentadoria e pensão, foi criada a mensalidade. Só que o que aconteceu foi o seguinte, além disso, de quando criaram a estrutura de mensalidade em 2005, de 2005 até hoje, por exemplo, há uma defasagem, comparado com a ANS, se a ANS reajustou 100%, o IPREF Saúde reajustou 38%. Ele passou muitos anos sem reajustar, consequentemente o déficit da saúde foi aumentando. Aí entrou a aposentadoria e complicou tudo. Em 2016, para você ter ideia, irmão, a gente chegou a pedir para a prefeitura aproximadamente 18 milhões de reais só para custeio da saúde. Isso sem falar de previdência no ano. Sem falar de previdência. Eu falei 100 milhões? É 18 milhões. É o que está acontecendo em nível nacional, né? Com a Previdência. Vem daí essa necessidade de transformar essa coisa. Aí. A Previdência necessita de mais de 100 milhões por ano. Então é que assim, o IPREF, a melhor maneira de se enxergar o IPREF hoje é dividindo Previdência de Saúde. Porque são duas atividades totalmente distintas e que, por uma questão histórica aqui em Guarulhos, você tem as duas ligadas à mesma autarquia. Mas, por exemplo, novos institutos de previdência, eles já não criam regimes próprios de previdência social com assistência à saúde junto. Isso é uma estrutura que tem, por exemplo, aqui em Guarulhos, eu sei que tem em Indaiatuba, mas praticamente os municípios que tinham uma estrutura próxima do que a gente tem hoje, eles já segregaram as atividades. E nós estamos nesse caminho, em Guarulhos? A gente está estudando a melhor alternativa de fazer isso. E essa aprovação do regime próprio tem a ver com isso? Tem. O que acontece? Vai chegar lá. O regime próprio resolveu o grande problema previdenciário. Foi aprovado agora, recentemente. Isso, em fevereiro a gente conseguiu aprovar na Câmara com um regime próprio de previdência social, que era trazer o máximo de servidores que a gente conseguisse do regime seletista para o regime estatutário, consequentemente do INSS para o regime próprio. Que passariam a contribuir para o IPREF. A gente começa a receber agora em julho a primeira contribuição, inclusive já dessas pessoas. A gente iniciou, foi publicado há uns 10 dias atrás, um grupo de trabalho para estudar as viabilidades da assistência à saúde dentro do município de Guarulhos. E estudar a viabilidade é ver a melhor maneira que ela pode acontecer, se é por custeio do município, se é sem custeio, se é por autarquia, se é por fundação. Então assim, a gente vai começar agora um trabalho em cima da pauta da assistência à saúde. Que é estudar, na verdade. Fazer um trabalho terceirizado, talvez. Porque agora aumentou, né? Para quase 18 mil. Se já estava com problema para dar saúde para quase 3 mil, para 18. Não, ou com dinheiro, agora vai ter dinheiro. Não, a contribuição que vem com a transposição é para a Previdência. Não mexe em nada com saúde. Então não. Vai continuar esse rombo aí. A saúde a gente tem que discutir, estudar e ver um modelo que faça uma coisa sentido. Que interessa ao funcionário público de Guarulhos, ele vai ter que pagar mais? Como é que vai ser a situação dele? A gente vai ter que achar um modelo que faça sentido, que seja com mensalidade, seja com participação, mas a ideia é uma a mais, né? Desde que ele não pague INSS, pode transferir para o serviço de previdência local. Não, pro regime próprio não muda nada para o servidor, assim, em termos de contribuição, até porque o INSS tem alíquotas de 8% e 9% para salários menores. Desconta do Isso. A transposição, o regime próprio só tem 11%. O que acontece é o seguinte, a prefeitura ela ainda teve o cuidado de pegar o servidor que descontava menos que 11 e repor a diferença, para não ter a transposição em hipótese alguma da irredutibilidade salarial. Muito pelo contrário, teve servidor que teve aumento de 30% em termos de quinquênio, 25%.
E essa reforma da Previdência que começa hoje a ser votada lá no Congresso, rapaz, ela vai ter uma influência nesse caso aí? Eu acho que isso aí pode revirar outra vez, fazer uma revolução aí dentro. A grande discussão do que for decidido lá na Câmara, no Congresso. A gente está numa discussão muito grande lá nas associações. Eu faço parte da Associação Paulista e da Brasileira de Previdência, própria no caso, né? Sobre aquela questão de incluir ou excluir os estados e municípios. Então, nas últimas semanas estavam falando muito, a proposta do relator veio com a exclusão dos municípios, dos estados. A maioria dos governadores estão resistentes, mas o nosso governador aqui parece que é favorável à inclusão, né? Mas assim... E o senhor pessoalmente é favorável? Sou favorável à inclusão, totalmente favorável à inclusão. É a posição, inclusive, da Associação Brasileira, assinada pelas estaduais. O que me dá a impressão, irmão, é o seguinte: eu acho que houve pouca mobilização dos governadores. Então, estou com medo de se queimar, principalmente lá do Nordeste. Né? Eu acho que foi uma resposta do governo federal. Falou, pô, vocês têm interesse nisso, vocês não estão nem se movimentando na bancada de vocês, então eu vou tirar. Mas assim, eu particularmente, eu acredito que você tirar estados e municípios, você vai beirar o caos, assim, ruim, em termos de estrutura. Imagina que Guarulhos vai ter uma regra de previdência. Cada um vai ter a sua. São Paulo vai ter uma regra, outro município vai ter outra, o estado vai ter outra. Então assim, é uma situação que a gente sabe que é inexequível, não tem lógica. Presidente, o senhor acredita que um dia o IPREF será autossustentável ou a prefeitura eternamente terá que entrar com aporte financeiro? Não, o IPREF vai ser autossustentável. É que o horizonte previdenciário ele é muito longo. Então assim, o IPREF hoje, para os servidores mais antigos e que não contribuíram para o IPREF por causa de 98, por causa que a gente falou, a prefeitura tem que aportar para complementar essa aposentadoria deles. Então isso é normal, não é culpa dos servidores. Também houve um erro lá atrás? De 2000 para frente, mas muito antes não. Esse déficit aconteceria de alguma forma. Só que pro horizonte de longuíssimo prazo, quando a gente imagina aí 30 anos, 40 anos, o IPREF se torna sustentável. Principalmente para os transpostos. Porque essa lei que foi aprovada em fevereiro, ela é de uma responsabilidade muito grande. Tanto que assim, Guarulhos acabou sendo na Folha de São Paulo, pela aprovação... Ganhou um prêmio, não foi, recentemente? Ganhamos um prêmio de responsabilidade previdenciária, na semana passada, inclusive, eu estava recebendo o prêmio. Porque, para você ter ideia, irmão, Lessa, a reforma da Previdência, ela obriga os estados e municípios a constituírem Previdência Complementar. Por enquanto é opcional. Só que Guarulhos, na lei de transposição, já fez a criação da sua complementar, já pensando no futuro, já pensando na sustentabilidade do regime. Porque pode ser muito fácil você querer fazer política e não pensar no longo prazo, porque a Previdência tem uma característica de 30, 40 anos. Então, o prefeito podia falar, esse problema não vai ser meu e eu não vou... Deixa para frente. Mas desde o começo ele foi muito responsável, a gente conseguiu construir algo legal nesse sentido. Eduardo, a gente vê, por exemplo, tem alguns amigos já aposentados pelo IPREF, e antigamente tinham lá, eles escolhiam os médicos, né, onde fariam seus tratamentos, e parece que de um tempo para cá isso não é mais permitido, está sendo obrigados ou não, ou indicados para fazer seus tratamentos na rede pública. É esse caminho? Não, assim, quem é beneficiário da saúde, como eu falei, em 2016, os entes, não estou te falando prefeitura, mas na verdade a prefeitura, SAI, Câmara, ao todo tiveram que suplementar 18 milhões para conseguir zerar as contas da saúde. A partir de 2017, a gente iniciou um trabalho no IPREF de saneamento da rede. Não é de organizar melhor, negociar contratos, tentar colocar procedimentos elegíveis. Então, falar assim, talvez esse tratamento não faz sentido você fazer lá fora, mas você pode fazer esse tratamento aqui na cidade, que eu tenho rede que cobre e, consequentemente, é mais barato. No ano passado, a gente conseguiu chegar à metade do valor de suplementação. Foi para a faixa de 10 milhões. É o ideal? Não é o ideal, porque eu não consigo trazer todos os servidores. Ainda continua a massa fechada. Mas é o mais responsável que a gente consegue fazer como administração. Tentar
chegar ao máximo, o mínimo de depender da suplementação da prefeitura e o máximo das pessoas. Falando, irmão, se me permite, falar um pouco da Previdência em nível nacional, a gente percebe que a população, não só menos esclarecidas, até pessoas esclarecidas, estão um pouco perdidos. Né? E porque uma hora é isso, outra hora é aquilo, e muda, e volta. O que eu sinto que o Brasil está sendo, na realidade, no concerto das nações, né, o único país que o povo parece já ter entendido essa questão. Né? Você viu pela mobilização no domingo passado na Avenida Paulista, a mobilização das pessoas, você encontra as pessoas na rua e pergunta, você é a favor ou contra uma reforma da Previdência? Você acha que a maioria é a favor? Sem dúvida. E isso aí, o povo foi contra na França, o povo era contra na Grécia, o povo foi contra em todos os países, o povo foi para a rua contra a reforma da Previdência, derrubou, jogou vários países, quebraram em função disso, porque o Brasil está se mostrando, em termos de sociedade, um caso à parte e, na minha opinião, muito positivo, porque o povo está entendendo. Mas quem vai votar lá não é o povo, né? São os representantes. Aí é que está. Então, eu acho que ainda existe no Congresso Nacional uma certa resistência, principalmente dos parlamentares nordestinos e governadores nordestinos, porque eu acho que a população, a sociedade em si, principalmente do sul do país, ou do centro-oeste e ainda do centro-sul, já captou a necessidade de que a reforma seja feita. Presidente, na sua visão, como você vê essa reforma da Previdência? Tá ruim, mas tá bom? Tá boa? Não, primeiro ponto, eu acho que não dá para tirar os estados e municípios, só para deixar claro. Falando da reforma como um todo, fundamental, eu acho que a gente tem uma estrutura previdenciária hoje muito próxima do que Portugal tinha. E Portugal chegou ao limite de ter que reduzir a aposentadoria. Então você imagina, você já está aposentado. Você já pensou acontecer isso com a gente? O cara já ganha milão aqui, e começar a reduzir a aposentadoria. Eu acho que a gente deve atacar os privilégios, aí que me perdoem aqueles que recebem, a aposentadoria total. Olha, eu conheço, por exemplo, de militares, né, descendentes, pessoas que deu o pai na Força Aérea, e que até hoje, recebe. Tem gente que recebe, que nunca trabalhou na vida, que recebe 3 aposentadorias. Tem esse tipo. Não é uma coisa, mas existe. Eu já encontrei na minha vida casos assim desse tipo, né? A filha de um oficial. Pensões que não acabam nunca, depois vitalícias, né? Pensão vitalícia. Quer dizer, e a maioria de quem trabalha comigo ganha R$2.000 por mês dos aposentados, 2.500, 2.200, sabe? E a minha aposentadoria, eu tenho 73 anos, eu tenho uma aposentadoria porque eu tenho mais de 50 anos de trabalho. Sabe quanto que eu recebo por mês? Eu digo aqui. Não fala, senão vão sequestrar. R$2.300 é a minha aposentadoria, sabe? Brincadeira. Então, se eu tivesse no serviço público, então o que eu receberia hoje, eu seria uma dessas pessoas privilegiadas também. Eu acho que isso não pode continuar acontecendo. Né? O Augusto Nunes, meu companheiro lá colega nosso da Jovem Pan, recebe R$5.000 por mês. Eu falei, você recebe mais do que eu. Quer dizer, são pessoas que tiveram salários de R$50 mil e recebem 5 mil. Né? A reforma, mano, só corrigindo, ela corrige essa distorção. Pois é. Porque com essa estruturação da complementar, ela faz com que todos se aposentem no máximo com o teto do regime geral. A partir do teto, aí eu acho que a gente vai para uma outra esfera que é importante no Brasil, que a gente é muito amador. Então eu tenho que falar para o brasileiro, a partir de agora você precisa começar a se planejar financeiramente. A aposentadoria ela vai garantir para você o sustento ali até o teto. Passou disso, você tem que começar eu acho que a maioria dos brasileiros não consegue viver da aposentadoria, precisa trabalhar, precisa continuar trabalhando com 60, com 70, com 80. Até porque R$1.000 é só de remédio, né? 1 ou 2% dos brasileiros, uma pesquisa da BBC, conseguem manter o mesmo padrão de vida após a aposentadoria. É difícil, mas tem 1% que consegue.
E, por exemplo, para finalizar... Triste, né? 1%. Infelizmente eu não pertenço a esse 1%. Também não. Provavelmente eu já estou também pagando não. uma mensal privada mesmo, pra poder, para ver se não assusta lá na frente. Presidente, para terminar, dentro da Previdência Nacional, algum ponto muito negativo ou algum bastante positivo? Qual que é a sua visão final aí? Para a pessoa que está em casa, quem ainda não tem opinião formada, né, para falar, não, eu vou ouvir lá nos parafatos que a reforma tem que passar, é boa. Ponto positivo, questão de você ter próximo de uma padronização, todo mundo com teto do regime geral, questão da complementar. Eu acho que isso é fundamental, é o que faz sentido e é no que o Brasil tem que caminhar, para ter pelo menos uma estrutura isonômica de aposentadoria. Não tem porquê o segmento privado aposentar tão diferente da iniciativa pública. Então isso eu acho que é um ponto muito legal da reforma. Ela corrige algumas distorções que aconteceram ao longo do tempo. Pontos negativos, assim, uma reforma da Previdência ela nunca vai ser boa, né? Assim, 100%. Nunca vai ser 100% boa, mas ela é necessária. Então é aquele remédio amargo que você toma que... É melhor tomar um remédio agora do que daqui, sei lá quantos anos você não conseguir nem os R$2.000 não vou pintar mais na conta. Bom, irmão, chegando ao final do programa, para finalizar, eu queria saber da sua vida política. Você é político também? Ou é só um cara técnico? Qual é a sua história aí? Porque assim, a gente vê no IPREV, desde que o governo Guti assumiu, falando no regime, o antigo governo chamava de regime jurídico único, aí agora nesse governo chama-se de regime próprio, né? Foi o senhor entrar, resolveu? Foi assim, coisa de bom de bola ou o pessoal deixou pronto já? Foi só caça-pato? Eu tô no IPREF desde 1º de janeiro de 2017, né? Eu vim para cá, em dezembro de 2016 eu recebi o convite do prefeito Guti. Eu já trabalhava com Previdência Própria, já tinha sido diretor, já tinha sido presidente em outros institutos. Eu trabalho com o mercado financeiro há quase 10 anos. E acabei me aproximando do segmento de regime próprio pela questão técnica, pela especificidade. Não sou político. Vai ser virado candidato, não. Você nunca vai me ver entregando santinho. O uso do cachimbo faz a boca torta, então a gente sempre bate. É candidato, não é candidato? Não, olha. Desde 2017 iniciei esse trabalho de transposição. Então, obviamente, passaram outros presidentes pelo IPREF, mas foi um trabalho que foi amadurecendo. Eu acho que aí no começo... Então tem a mão de todo mundo um pouquinho. Tem a mão do Adam, secretário de gestão. Que quantos funcionários tem o IPREF hoje? Hoje 60. Aproximadamente 60 servidores. Funciona onde? Funciona na Rua do Rosário, 226, atrás do Carrefour da Paulo Facini. Aquela ruazinha atrás do Carrefour. Região Central de Guarulhos. Presidente, obrigado pela presença. Os portos estão sempre abertos. Se tiver alguma novidade aí, por favor, sempre nos mantenha no radar, né, irmã? Que aqui a gente gosta de novidade. Muito obrigado pela sua presença. Virginia, queria agradecer a oportunidade. A gente está realizando mensalmente um curso pela ESAP, Conheço o IPREF. Então você, servidor que ainda não participou, participe desse curso. Lá a gente tenta desmistificar um pouco as regras de aposentadoria, como que funciona o IPREF, principalmente para o pessoal que foi transposto, né, e que vem com muita dúvida. Obrigado, irmão. Obrigado, Sérgio. Valeu a todos que assistiram aí. Muito obrigado a você pela audiência. E até a próxima. Amanhã estaremos aqui de volta ao meio-dia, ao vivo, com Espalha Fatos. Até lá.